Boa noite. O programa de hoje abre a roda para celebrar a boa comida e traz para o centro da nossa conversa o mais aclamado, celebrado e premiado chefe de cuisine brasileiro. Alex Atala tem o dom de transformar jiló em iguaria. Já serviu tapioca no Ritz, em Paris, mas gosta mesmo é de preparar o peixe que pescou e de temperar o pato que caçou. Para jantar no seu restaurante, o dom, é preciso uma boa dose de paciência. A fila de espera passa de uma semana e não é para menos. A casa está em 7º lugar na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo. A Atala valoriza o Brasil na sua gastronomia, mas não abre mão de técnicas e ingredientes consagrados. Rigoroso, perfeccionista, ousado, refinado, este paulistano da Moca, de 42 anos, descobriu por acaso seus dotes culinários depois de trabalhar como DJ, pintor de paredes e lavador de pratos. Alex Atala vem aqui contar alguns segredos, o que ele faz sem medo algum, porque ninguém consegue imitar a sua arte. Para conversar com Alex Atala, estão comigo hoje 2 jornalistas que entendem muito de boa mesa. Josimar Melo é crítico gastronômico da Folha de São Paulo e publica há 19 anos um prestigiado guia anual de restaurantes. E Robert Alfon, que é jornalista e diretor de redação da revista Gula. Estão comigo também os titulares do Roda Viva, os jornalistas Paulo Moreira Leite e Augusto Nunes. Está conosco também, cheio de apetite criativo, o cartunista Paulo Caruso. Ô Alex, muito obrigada por ter vindo. Eu sei que você está no meio do sucesso, o que quer dizer que está solicitado pelo Brasil inteiro, fora seu trabalho que implica em viajar, que eu sei mais ou menos. Bom, eu escolhi como entrada aqui da nossa conversa uma coisa muito especial, uma iguaria. O seu prêmio, o prêmio internacional que você recebeu em Londres e que elevou seu restaurante. Estava no 18º ou 17º? 18º, passou do 18º para o 7º lugar entre os 50 melhores do mundo. Eu quero saber, de verdade verdadeira, se isso, a partir de um certo momento, virou um objetivo seu. Se você é daqueles caras que batalham para chegar lá. Porque por mais que eu veja os chefes congraçando, e é muito agradável, existe uma competitividade feroz, porque nós estamos falando de economia braba agora. Bom, vamos por partes, Marília. Primeira coisa, uma delícia estar no Roda Viva. Eu Obrigado. Assisto esse programa desde garoto e era... É incrível estar aqui. Que bom, obrigada por nós todos. Como cozinheiro, eu preciso dizer que é muito bacana. O prêmio é uma delícia. O prêmio é uma coisa incrível que acontece na vida da gente e eu vou comparar isso a um vinho, a um grande vinho, a um nobre vinho, que você vê a garrafa e aquilo te inspira, você olha o rótulo e te traz história, o barulho de tirar a rolha parece mais gostoso. Você coloca no copo e o líquido resplandece, você põe na boca e é sensacional. Mas atenção, não bebe muito que deixa bêbado. Eu acho que tem essa história, acho que o que está acontecendo com a gente é sensacional, mas o dom é e deve ser o mesmo dom que existiu sempre, ou seja, a nossa carreira não foi, a nossa trajetória não foi feita para ganhar prêmios. Eles são bem-vindos e nós somos orgulhosos. Espera aí, o mesmo dom, não. Vamos por partes. Não. Quando um restaurante começa a pintar, como o seu, vem paulatinamente pintando em lista de melhores do mundo, é evidente que a coisa muda. O cenário muda, os preços mudam, o esforço, a criatividade, porque a cobrança é muito maior. A cobrança é muito maior e é fato. O dom, eu vou atrever a repetir que ele é o mesmo dom, ele é evolutivo. Isto sim, ele não é estático. O dom vem evolucionando, eu venho evolucionando nos últimos 25 anos da minha vida, o dom nos últimos 11. Essa pontuação que você fez anterior faz parte dessa evolução, sim, mas segue o mesmo dom. Agora, a propósito, os preços subiram depois do prêmio? Não, de forma alguma. Noticiado por um veículo, eu não sei de onde esse menino tirou essa informação. Os preços não aumentaram. Okay? O dom teve uma remarcação de preço, sim, no dia 1º de abril.
Dia da 17 mentira. dias, dia 17 dias antes do anúncio do prêmio. Não foi na ordem divulgada e eu acho que faltou checar a informação. Eu queria entender uma coisa que eu acho que muita gente não entende. É como é que se forma o preço do seu restaurante? Porque o seu restaurante é caro, não é barato. Não, quer dizer, nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Mas como é que se forma esse preço? Tem muitos cozinheiros, é muita comida que você compra que tem que jogar fora porque não pode servir. Como é que se forma esse preço? Assim, De muitos que é uma fatores. coisa caríssima. Quais são os fatores? Vamos a muitos, são muitos fatores. Os que você colocou, Paulo, sem dúvida. Ingredientes, equipe treinada, boa mão de obra, equipe bilíngue, é importante dizer isso também. Custo Brasil, isso também faz parte. Você quer dizer, nós estamos num momento em que me parece São Paulo uma das cidades mais caras do mundo. Eu concordo. E é isso. Concordo, sem dúvida, sem dúvida. Custo Brasil é um ingrediente importante nessa fração custo. Um restaurante que inaugurou há 11 anos atrás com 90 lugares. Hoje eu tenho 50 lugares. Existe isso. E eu acho que fundamentalmente, eu não posso negar isso, que eu entrego experiência. Você não vai ao Dom só jantar. Você recebe informações de todos os lados. Os vinhos, a pesquisa da gente junto aos vinhos, principalmente aos vinhos brasileiros e sul-americanos, ao ingrediente brasileiro. Você sai do Dom com o direito de gostar ou de não gostar, mas leva uma mensagem. Deixa eu fazer uma perguntinha. Deixa eu colocar uma coisa aqui no meio. Você disse assim, a gente é o valor agregado, certo? Eu fui, ajudada pelo Josimar, inclusive, eu estive no Noma, que é o primeiro do mundo, pelo segundo ano consecutivo, na Dinamarca, em fevereiro. E aí, era um festival de gente servindo pratos, foi tudo maravilhoso. Mas cada um, eu ainda brincava e dizia assim, se eu quiser que repitam um garçom, será que eles repetem? Não, cada prato vinha com o raio do garçom. Não é no garçom, o cozinheiro. Um cozinheiro. O cozinheiro que faz De o prato cada que um leva. leva. Exatamente, essa é uma característica do Noma. E aí eu fico sabendo, porque eu fui lá almoçar com gente da Dinamarca, que era notícia bastante divulgada, que o restaurante vai muito mal. Então, vai mal de grana, andaram fazendo camisetas, etc. e tal. E tem esse risco? Você tem isso também no seu? Eu não vivo num mundo diferente de todos nós. Nós, eu digo, chefes de cozinha, de restaurante, de alta cozinha, onde operamos custos altos e realmente os nossos negócios não são tão rentáveis quanto a imagem que nós passamos. Acho que é um grande desafio para a profissão nos próximos anos conseguir rentabilizar pelo menos uma parte da imagem projetada. Você ficou rico com... Depende da maneira que você falar isso, Augusto. Deixa eu te falar, para um garoto, para um garoto que nasceu na periferia de São Paulo, filho de uma família simples, que pintou parede para viver, que trabalhou efetivamente dentro de uma cozinha como no degrau mais baixo que pode ter, que é lavador de louça, minha vida melhorou e para ninguém ter dúvida, melhorou. Ok? Agora, eu acho que tem provavelmente o meu ideal de riqueza, ou o meu patamar de riqueza, seja a falência de muitos ricos brasileiros. Esse é um outro ponto. A maneira de ver... Tem uma frase que os titãs, assim, riquezas são diferentes, né? Eu acho que essa... Eu queria perguntar uma coisa para você, já que você tocou nos ricos brasileiros, na falência brasileira. Você tem uma história pessoal que é meio diversa da maioria das pessoas que vão ao seu restaurante. Você gostava dos punks, você ouve Ramones. O Ramones, me deu o trabalho de ler umas letras, assim, realmente é uma coisa barra pesada. Não estamos falando de rockinho, não, a gente está falando... É todo tatuado, todos nós sabemos. Você já tirou foto ali, dando sinais. Ô, Paulinho, guardado as proporções, você também já foi maluco, hein, não? Todos fomos. Não, mas ele continua. Médico louco, todo mundo tem um pouco. Assim, eu queria dizer, como é que é a tua relação com esse... Porque isso não tem a ver com o seu público. Porque o público que vai lá é um público... Vamos dizer assim, o público que pode pagar essa conta é o público de... Como é que é essa sua relação? Como é que é o seu convívio com eles? Eu acho que todo profissional tem um momento que veste o chapéu de profissional e se expressa através da profissão e tem um momento pessoal. Eles convivem e algumas vezes são convergentes. O Dom não toca Ramones, o Dom toca Villa Lobos.
O Dom é um restaurante que busca excelência, busca a perfeição. Alcançá-la, impossível. Aproximar-se, obrigação. Esse é o nosso objetivo. E isso é muito claro dentro do Dom. Quer dizer, eu sou um menino que às vezes até sou meio desbocado. Dando entrevista de vez em quando. Já vi. Mas não dentro do Dom. Agora, você tem a impressão que você tem uma postura, que aí eu vou perguntar que é uma postura Ramones, que inclusive no Dom, que é assim, você não faz boca livre, você não é um cara que fica fazendo média com as pessoas, você sabe, porque você é assim, em termos de restaurante que você vai, se você é assim, uma semi-celebridade de uma semi-celebridade, você parece que é muito, você trata todo mundo no rigor ali, é isso? Você Não, tem ele isso trata aí? com muita gentileza. Que eu digo assim, todo no rigor eu mundo, digo me muito parece. bem, você não se sente naquela coisa reverente, puxa-saco. Olha, deixa eu te falar, a gente tenta dar experiências. E essas experiências, muitas vezes, vêm da demanda de um cliente. Tem clientes que gostam dessa atenção extra. Tem clientes que, ao contrário, não aceitam. É fino o ajuste, mas a gente tenta buscar isso a cada momento. Às vezes, se precisar puxar o saco de alguém, eu também sei fazer. Mas você cobra de todo mundo. Aí eu cobro. Você nunca oferece uma refeição. Para cozinheiros. Para os cozinheiros, Para sim. cozinheiros. Para cozinheiros. Ah, e Deixa eu te falar uma outros coisa. restaurantes? Marília, uma das coisas que mais me emociona são garotos que às vezes vêm com a avó, vêm com o tio, vêm com alguém da família que está pagando um almoço, um jantar para aquele garoto que pediu de presente de aniversário, pediu de presente de formatura. Meu Deus, isto É estudante isso para mim disso? é estudante, às vezes não, às vezes é só apaixonado mesmo. Assim, tem garotos que vão emocionados àquela experiência. Isso me toca. Comer bem faz parte da formação de um chefe. Sem dúvida. Você comeu bem? Eu sempre comi bem. Eu tive a felicidade de ser de uma família simples, mas que sempre gostou de ingrediente. Parte da minha infância foi junto com meu pai, com meu avô, viajando por esse Brasil e fazendo camping selvagem, nos expondo a situações pouco cômodas, mas descobrindo, sendo recompensado, brindado por um peixe fresco, por uma fruta no pé. Isso, para mim, é fundamental. Quando eu entrei dentro de uma cozinha, eu já tinha essa bagagem dentro de mim, do conhecimento do produto brasileiro. Trabalhar com ingredientes brasileiros não foi uma coisa que eu inventei. De alguma forma, um dia eu realizei que eu nunca faria a cozinha francesa tão bem quanto um francês. Está no DNA dele, o repertório de sabor. Essa sua experiência é muito próxima com o que a gente vê hoje nessa tendência de cook it raw, que é trabalhar com ingredientes mais simples, buscar a complexidade a partir dessa simplicidade. É curioso você colocar essa sua experiência tão antiga e ao mesmo tempo tão atual hoje dentro do que a gente Você faz vê laboratório? gastronomia. É laboratório? Eu faço um pouquinho de tudo. A gente tem laboratórios de desenvolvimento de receita, momentos onde a gente foca 100% em um ingrediente, a mola criativa do Dom está em um ingrediente ou em uma técnica, mas eu também vou a campo. Eu me atrevo a dizer que eu ando bastante bem por rios, matos, mares, com caboclos, índios e caiçaras. Quer dizer, a vivência de campo é uma coisa que faz parte da minha vida e é a minha grande fonte de pesquisa. É a primeira, sentar com uma senhora, com um caboclo, escutar ele falar sobre a relação dele com aquele ingrediente é fundamental, é elemento que vai se transformar em receita. E eu estou falando de um elemento cultural, não estou falando somente de um sabor. E como que você vê essa coisa do ingrediente, o tamanho do Brasil? Porque o Noma, por exemplo, que é o número 1 do mundo, etc., faz uma experiência interessantíssima de só usar ingredientes que estão quase ao alcance da mão. É tudo ali a 1 quilômetro, 2 Sazonais, tal. tudo. E tudo muito próximo. Aqui, quando a gente fala em ingrediente brasileiro, o Brasil é tão grande que você precisa pegar avião para trazer uma formiga. De São Gabriel das Cachoeiras. Quer dizer, será que a cozinha do terroir aqui no Brasil faz sentido isso? Você fazer em São Paulo? Eu acho que faz sentido sim, Josimar, da seguinte maneira. Se vamos ao Japão, não é para comer pizza. Se vamos à Itália, não é para comer cassoulet. Quem vem para o Brasil sonha com esse souvenir de viagem. Ter uma experiência brasileira, sim. Quando a gente usa o ingrediente brasileiro, a gente está valorizando cultura, a gente pode estar... Nós podemos estar colaborando com o desenvolvimento econômico de uma região. Isto é importante. Isto é uma mensagem do terroir. Fato é que quando a gente fala de um país com essa dimensão continental, onde eu tenho que trazer os ingredientes que estão a 4.000 quilômetros,
do restaurante, uau, a gente ganha ingredientes picantes para essa conversa. Mas eu ainda acredito que sim, que a melhor forma de valorizar a cultura brasileira e de proteger a nossa natureza seja assim usando ingredientes nacionais. Por que é tão raro isso? Porque, por exemplo, você fala assim, os grandes restaurantes brasileiros são restaurantes italianos, de comida italiana, comida portuguesa, comida... Mas, por que é tão raro isso? Por que é tão raro ter grandes... Você deve ser, talvez, o grande restaurante brasileiro, que não tem muito. Obrigado, em São Paulo. Paulo. Não é? Aí vou emendar. Tem pouco. Aí eu vou emendar uma coisa. Eu acho que a pergunta ainda vai um pouco além. Tem pouco restaurante brasileiro ou não? Eu acho assim, que não existe uma cara de culinária brasileira. Como é que você define o que é regional se você tem comida goiana, comida do Amazonas... São comidas regionais, né? Essas são as cozinhas regionais. Deixa eu te falar uma coisa, Marília. Eu abri o Dalvidito há 2 anos atrás e a minha fonte de inspiração para o Dalvidito, uma das fontes de inspiração do Dalvidito, foi um restaurante chamava Maria Fulô, que era um restaurante basicamente de cozinha mineira, mas eu me lembro de entrar no Bar das Araras, aquilo foi uma experiência que me marcou na vida. E essa brasilidade, com a abertura da importação que nos ajudou na gastronomia, acabou soterrando um pouco este traço, esse orgulho da cozinha brasileira. As cozinhas brasileiras regionais estão bem representadas, eu vejo elas evoluindo, temos alguns restaurantes... Mas eu não via grandes restaurantes. Grandes restaurantes, eu digo. Exatamente, você não tem um grande restaurante. Você não tem grandes restaurantes. Eu acho que vem dessa coisa da abertura da importação, né? Nós, brasileiros, todos ficamos inebriados em consumir. É verdade. Agora, Alex, quem não comprou um carro importado na vida? Quem não tentou? Como é que você define o que é cozinha brasileira? Com tantas cozinhas regionais, que é uma fusão das cozinhas regionais. O que é cozinha brasileira? Tudo que lhe foi entregue à sua infância. O Brasil é um país multicultural. É impossível ser taxativo e falar existe um país pré-Portugal e um país pós-Portugal. Ainda que a cozinha paraense remonte às origens do pré-Portugal, eu não arriscaria nunca em dizer que ela é mais brasileira. Tucupi, por exemplo. Exatamente. Você dá como exemplo. Eu não diria que ela é mais brasileira do que a mineira. Elas são brasileiras. Agora, deixa eu falar de restaurante brasileiro fora do Brasil. Nós somos os reis do churrasco e da feijoada, não é? Sim. É um padrão nacional. Sim. E, ao mesmo tempo, eu já vi isso, estrangeiros aqui em restaurantes, em hotéis internacionais, eles olhando a feijoada, digamos assim, com certo desdém. A palavra não é essa, mas é um certo desdém, porque a cara dessa comida é complicada. Você embelezaria uma feijoada? Aliás, você ainda faz arroz com feijão? Eu faço. Sempre fiz, sempre farei arroz com feijão. Eu não mexeria na feijoada por um simples motivo. Os franceses não mexeram no cassoulet. Os espanhóis não mexeram na paella. Isso é um patrimônio cultural brasileiro e assim ele deve ser guardado. Reinterpretar pode ser sim uma possibilidade, mas não fez parte até hoje da minha filosofia. É um antisserviço para quem procura Estou dizendo, nos restaurantes fora do Brasil, é um antisserviço para quem procura uma culinária sofisticada como você ou não? Acho que não. Não? Não, acho que não. Acho que como na música, a beleza da gastronomia chama de diversidade. O fato de São Paulo ser uma cidade cosmopolita, ser uma cidade culturalmente rica, levam São Paulo a indubitavelmente, a primeira cidade gastronômica da América do Sul, talvez da América Latina, das grandes do mundo. A minha crença na cozinha brasileira vai além do meu trabalho. Vai na certeza que eu vejo uma nova geração dedicando atenção à cozinha brasileira igual a que eles se dedicaram a vida inteira a outras cozinhas, francesa, espanhola, italiana, japonesa. Vou fazer uma pergunta que exige coragem de sua parte para responder. Desde quando você passou a provocar irritação nos seus pares, vamos dizer, a partir de que prêmio? Então, se você disser que não existe, é mentira. Lógico que existe. É uma delícia estar sentado no Roda Viva, Marília. Não vamos ser brincados, não sejamos hipócritas. É uma delícia. Eu tenho certeza que quase todo cozinheiro gostaria de sentar aqui um dia.
Me tocou esta alegria, me tocou este prazer e eu vou agarrá-lo com todas as minhas forças, ok? Depende, essa pergunta eu preciso responder em duas partes, desculpe-me. Eu acho que aqui no Brasil, eu não sei, mas aqui no Brasil existe aquela coisa de que o Ayrton Senna, antes de morrer, era gay, depois que morreu vira herói. Existe isso. Se inveja, assim? Eu não sei nominar se inveja, do mas sucesso, talvez faça. Isso pode ser sim um ingrediente do julgamento. Não tenho de certeza dizer isso. Internacionalmente, eu sou um favorecido por isso. Numa lista internacional, eu não disputo com ninguém. Por quê? Como assim? Porque eu sou brasileiro. O Brasil é café com leite, café com leite. E não rouba espaço de ninguém, não rouba a cena de ninguém, não está incomodando espanhóis, não está incomodando franceses, não estamos incomodando norte-americanos. Estamos conseguindo um lugarzinho no sol. Assim. Muito bem, obrigado. É mais Então, uma linha, isso tá melhorando a gastronomia, o Brasil é um país carismático. Nós temos que entender isso. Uma coisa é você falar de países de baixa expressão. O Brasil é muito potente. Isso não é hoje só com uma economia forte. Está no DNA do brasileiro. Está na mente de quem nos vê. Isso. Isto me favorece. Isso favorece a mim, a Gisele, aos Ronaldinhos, aos brasileiros que hoje performam bem internacionalmente. Bom, e aqui, você falou bonito, mas falou fora do Brasil. Agora vamos aqui para dentro. Vamos Me apertou, hein, Maria? Curiosamente, os grandes chefes no Brasil são franceses. São Foram, né? italianos. Pois é, Foram. Eu acho que eu não sei, Marina. Mas Em algum momento da desconfia. história, em algum momento da história, eu concordo sim que isso aconteceu a partir de algum momento, mas eu ainda não sei identificar. Mas eu também vejo que eu tenho um lado muito unânime. Acho que as pessoas... Mas essa unanimidade você leva, por exemplo, para a crítica gastronômica? Vou perguntar. Eu acho que pode ou ser exatamente pelo seu sucesso, que todo mundo sabe como é que o sucesso dos outros mexe com o fígado de muita gente, ou o seu sucesso também chegou a uma fase em que você passa a merecer um julgamento mais rigoroso? Eu vou fingir que não tem dois críticos aqui. É. E vou dizer que eu acho que a fase mais difícil já passou. Quando eu acho que a foi? crítica... Começo do Dom, né? Os primeiros anos do Dom, nós não éramos unânimes. Eu sofri muita pressão da crítica, assim. Mas eu acho que a resposta à crítica não é eu que tenho que dar, é o meu trabalho que tem que trazer. Agora, Alex, se o Tom Jobim diz que fazer sucesso no Brasil é ofensa pessoal, e você não acha que vai ficar um pouco pior agora com a sua colocação na lista? Mas isso não é só no Brasil. Isso não é No só Brasil, no Brasil. digamos que a coisa é um pouco mais grave. É conhecido recorrente à alta cozinha, que Já a deu partir de um filme, certo... Exatamente. inclusive. Que a partir de um certo momento a pressão que o chefe leva é maior. No seu ramo, especificamente. Mas teve aquele caso daquele chefe que se matou. Sim, E como é, por causa da terceira estrela do Michelin, como é que foi isso? Na aí? verdade, ele não não foi perdeu bem isso. a terceira foi? estrela Como que Michelin. foi? Ele perdeu... A França tem dois grandes guias, Tá. né? Guias. Gourmillot Gourmillot. e as estrelas Michelin. Ele perdeu pontos no Gourmillot. Tinha um endividamento, era um cara que eu trabalhei com ele, fiz estágio na cozinha dele. Não era o cara mais estável. Ele era depressivo. Ele era depressivo, ele era. um candidato Endividado, a- exatamente. E na aflição de levar o primeiro susto que foi o Gourmillot e chegar ao grande temor de perder a Michelin, caiu numa depressão, se desesperou e se matou. Mas acho que isso não é recorrente só na minha profissão, não. Acho que a gente tem em outras disciplinas, eu já ouvi dizer que isso acontece. Estamos falando dessa profissão. Tem aquele outro, como é que chamava aquele que fez a grande comemoração para o Rei Sol, para o Luís XIV, e se mata também ao final? Vatel também, né? Pelo amor de Deus, você não vai fazer nada, você Não der uma está nos comida meus errada. planos. Ô, Alex, eu estou falando de uma coisa mais recente. Eu estou falando de uma pesquisa feita ou uma matéria feita na Vejinha há poucas semanas. Eu não sei se você já tinha recebido o prêmio, acho que ainda não. Não tinha, foi uma semana antes. Mas aí tinha uma coisa engraçada, porque você é votado
o melhor, mas aí tem os piores. Você também consta. Então, eu vou te dar uma opinião pessoal. Nada, meu Deus do céu, não é contra o veículo, não é nada contra isso, só uma opinião pessoal, tá, Marília? Eu fiquei em primeiro lugar com o melhor, com 25% dos votos dos meus pares. É muito bacana isso. É muito bacana isso. Esse questionário, que foi enviado a todos os chefes, também foi enviado a mim. Uma das perguntas era o seguinte: qual é o chefe de cozinha badalado que mais te irrita por inconstância? Uma pergunta assim. Eu entendi aquilo, que até eu quase botei Alex Atala ali embaixo. Me pareceu pergunta com resposta implícita. E eu fiquei em segundo lugar. Eu não ganhei isso aí. Eu achei graça, porque ele ganhou como melhor, mas ao mesmo tempo ele ganhou. Alex, você votou é isso? Você votou em Eu quem não voto, como o melhor? eu nunca faço te falar uma coisa. Eu acho que, agora eu vou dizer uma coisa, eu nunca votaria nem a pior restaurante, nem a pior ingrediente, nem a pior chefe, por uma coisa agora, me desculpe, Augusto, pela falta de modéstia, eu sou o líder de um movimento que está acontecendo no Brasil. A minha função não é desagregar, a minha função é agregar. O que levou a Europa, ou os países França, Espanha, Itália, Japão, de alguma forma, ao estrelato da gastronomia, não foi por ter um craque, foi por ter um bom time. E o Brasil já tem. Espera um pouquinho, só que eu tenho que terminar esse bloco aqui. Tá tão bom isso aqui que dava para passar um vinhozinho agora, que não termina o primeiro bloco do Roda Viva com o chefe Alex Atala. E nós voltamos daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Até já. De volta para o segundo prato, para o segundo bloco com o mestre Cuca Alex Atala. Eu falo mestre Cuca porque na abertura eu esnobei, te chamei de chefe de cozinha. Você sabe o que quer dizer mestre Cuca? Porque, da onde saiu? Porque eu não sei. E você prefere ser chamado de cozinheiro, de chefe, de gastrônomo ou de mestre Cuca mesmo? Eu gosto de chamar de cozinheiro e vou explicar melhor. Um jornalista termina a sua faculdade como foca. O exercício da profissão vai transformar ele de repórter, a jornalista, a editor, e, enfim, a evolução natural da carreira dele. Mas durante todo o percurso profissional, ele é e será jornalista. Um médico termina a sua faculdade como residente. Anos de residência vão conferir a ele o exercício da profissão. O exercício da profissão mais o estudo, vai o professorado, o doutorado, o mestrado, enfim. Mas durante todo o percurso ele é médico. Eu sou cozinheiro. Chefe de cozinha é um momento da minha carreira, como talvez um professor para os médicos, um editor para os jornalistas. Eu sou o cozinheiro. Mas nem todo mundo é chefe e se diz chefe. Como? Nem todo mundo que se diz chefe é chefe. É mais cheio de chefe do que de cozinha, mas esse não é um problema meu, esse é deles, essa a natureza cuida. Alex, a profissão de cozinheiro e de chefe no Brasil, de dono de restaurante também, entre as várias mudanças pela qual ela passou nos últimos 20 anos, teve uma profissionalização muito grande e também do negócio, do business do restaurante. Hoje o marketing, por exemplo, é uma coisa que todos os restaurantes fazem, todos que têm dinheiro e podem, fazem muito mais do que faziam no passado. Sem dúvida. Como, aliás, em qualquer outra coisa. Quem lança um livro faz marketing para divulgar o livro, dar entrevista, etc, etc. No caso dos restaurantes, em geral, e no seu em particular, que peso você acha que passou a ter essa coisa? Você meio como virou celebridade e... Isso é pensado? Eu acho que é. É trabalhado isso como? Vamos por partes. Acho que o marketing também está aos restaurantes que têm menos dinheiro ou chefes que ainda estão debutando. As redes sociais hoje fazem parte de um marketing de guerra evidente e gratuito. Okay? O reconhecimento profissional, Josimar, não é uma coisa que eu objetivei, mas é uma coisa que a cada momento que eu tive a chance, eu agarrei e fiz com toda devoção. Existem várias maneiras de pensar em marketing num restaurante. Eu vou falar muito no meu caso, que eu vejo acusações recorrentes ao Alex Atala é marqueteiro. Se ser marqueteiro é ter capacidade em racionalizar o meu processo e transmitir meu conhecimento, obrigado, eu quero ser marqueteiro, sim. Como é que se dá esse processo de racionalização e transmissão? Acho que
O meu trabalho conta um pouquinho disso, quer dizer, ir ao campo, ou ir à cozinha, criar um prato, ensinar não só os procedimentos da cozinha clássica, mas o porquê de misturar, como misturar, colocar o exótico e o cotidiano o exótico com brilho, o exótico sem conflitar e o cotidiano com brilho. É alguma coisa que os meninos que trabalham comigo e os meninos que trabalharam comigo estão fazendo muito bem. Você cozinha todos os dias, Alex? De modo geral, sim. Vamos dizer que as horas que eu dedico à minha cozinha são as horas do recreio, né, da escola. Mas eu não entendi o trabalho de marketing aí. Você falou de um trabalho que você Não, faz disse... para fazer sua cozinha, sua ok. culinária. Não, porque as pessoas, algumas vezes eu fui acusado de marqueteiro. Por quê? Porque você fala sobre essa composição. Porque um elemento do chefe de hoje não é só cozinhar. O chefe, nos últimos anos, virou multifacetado. Quer dizer, nos anos 90, 80, 90, o chefe não era só cozinha, ele já era um gestor. Ele já era responsável por custos e por brigada. Ele tinha que saber um pouquinho de administração, ele tinha que saber um pouquinho de uma escala de folga, um pouquinho de recursos humanos. Team building, team leading. Esses conceitos já estavam nos anos 90. No final dos anos 90, os chefes começam a escrever livros, começam a fazer programas de televisão, começam a dar entrevista, a profissão vai ganhando notoriedade. O chefe vai virando um profissional multifacetado. Ele vai virando, sim, um elemento de marketing e compondo o marketing no trabalho dele, sim. Eu acho que... Quanto ganha um cozinheiro seu? Depende, Marília. Eu acho que, assim, a gente tem vários níveis dentro da cozinha. Okay, é natural que exista uma escala. Então, existem os garotos que estão começando, que vão tirar aí por volta de R$ 1.200 a R$ 1.500. Tem uma parte que é comissão, participação de couvert, enfim, de quanto o restaurante movimenta. Existem profissionais mais gabaritados que estão na faixa de 2, 2,5. E um profissional já... Consagrado? Meu braço direito no Dom, por exemplo, ganha um salário já bastante expressivo. Dá para contar? Pô, você conta os pequenininhos, mas não conta os grandes? O Giovanni hoje, entre salário e comissão, ele deve estar tirando entre 10 e 12 mil reais. Mas são 15 anos trabalhando juntos, né? Agora, Alex, essa história de recreio, como é que você está dizendo? Eu também quero dizer o seguinte, que as horas que eu me dedico à minha cozinha são as horas de deleite da minha profissão. Eu adoro cozinhar. Às vezes eu não gosto muito de trabalhar, e trabalhar é diferente de cozinhar, no meu caso. Explica a diferença. Ok, gerir um restaurante não é brincadeira. Personificar um restaurante, tampouco é brincadeira. Eu tenho que me dividir durante o dia a custos, a advogados, a entrevistas, a coisas que eu nem fui preparado para. Eu fui preparado para ser cozinheiro, eu fui treinado para ser cozinheiro. E eu continuo gostando de cozinhar. Ainda dentro da cozinha, quando eu tenho uma casa cheia, 20, 30, às vezes 40 menus de degustação acontecendo ao mesmo tempo, isso é importante pensar e te dizer, Augusto, o seguinte: o que é um menu de degustação? Minimamente falando, uma entrada fria, uma entrada quente, um prato de peixe, um prato de carne, um serviço de queijo e uma sobremesa. Ou seja, para um único cliente, eu faço no mínimo 6 pratos, 6 trocas de talher. O timing de trabalho é gigantesco. Eu tenho 50 pessoas, mas é fácil mostrar que numa noite normal do meu restaurante, eu servi 750 a 800 pratos. Perfeito. Quando é que você descobriu que era cozinha, Alex? Eu tenho um dia assim, eu tenho esse dia na minha vida. Eu fui morar na Itália com a Cristiana, mãe do meu primeiro filho, Pedro. Na Itália eu tive muita dificuldade de adaptação. Por ser brasileiro, a gente está falando de uma época onde estava sendo formada a comunidade europeia. E existia uma expressão que era extracomunitário, pejorativa, ácida naquele momento. Quem não era da comunidade era quase segunda categoria. Bom, eu era brasileiro, que vinha de cozinha francesa e queria trabalhar na Itália e não estava falando bem italiano naquele momento. Levei pancada até dizer chega. Um dia eu chego a Cristiane e falo assim: Cris, eu quero voltar para o Brasil.
eu estou cansado, eu estou sofrendo, eu não aguento essa pressão. A Cris olhou para mim e falou, olha, eu vim para cá para fazer um curso master, eu vim fazer a minha profissão. Eu fui a sua companheira nos últimos anos. Se você quiser voltar para o Brasil, você volte sozinho. Eu, como sou um cara muito independente, fiquei na Itália. Você estava fazendo o quê lá? Super independente, eu fiquei lá. Mas você estava fazendo o quê na Itália? Eu fui viver uma paixão juvenil que resultou em um filho e um casamento de 9 anos. Mas trabalhando em quê? Cozinheiro. Ah, você já estava Já era cozinheiro. E resolvi então, e ela me deu essa coisa, me deu essa intimada, e eu fiquei na Itália lá como bom e apaixonado parceiro. Passam-se 3 meses, o chefe do restaurante me chama, me dá aumento, me coloca de subchefe e eu volto para casa todo prosa, todo... E a Cristiana olha na minha cara e fala, tá vendo? A única coisa que você faz bem na vida, você nunca deu atenção. Há 3 meses atrás você queria desistir. Augusto, nesse momento eu entendi que eu realmente sabia cozinhar. Até aquele momento, cozinhar para mim era uma maneira de manter vivo um sonho que era viver na Europa. Como é que foi essa sua vida aí? Quer dizer, você nasceu na Moca, criou-se em São Bernardo, saiu de casa muito cedo e foi parar na Europa. Como é que foi isso aí? Como é que, assim, é uma rebelião depois da outra, e como é que você vai perseguindo um sonho? O que era isso? Eu fui um menino muito independente, hoje eu sou mais contido um pouco. Com 14 anos eu sempre me dei bem com meu pai e com minha mãe, apesar de que na época eles não moravam juntos, já não mais moravam juntos. Eu decidi buscar meu espaço. Meu pai me apoiou. Vai sair de casa? Vai, filho. Você... Aos 14 anos? Ele já não morava, quase 15. Tá. Ele já não morava mais com a gente. Minha mãe fez o maior erro que ela podia ter feito, que ela falou assim, eu duvido que você vai. Essa foi, eu vou. Então, é assim, eu fui um garoto de ir muito aos limites. Bastava duvidar que eu iria até lá. Com os anos, a gente vai ganhando outros contornos, outras nuances, outras calmas. Mas o desafio é uma coisa... Você foi fazer faculdade? Porque assim, uma eu que faculdade? se formavam. Pera um pouquinho. Faculdade? Não. Não, pois é, até onde você estudou? Até onde foi teu estudo? Eu terminei o terceiro grau. E fiz uma formação técnica na Europa, mas porque eu precisava de um visto. Você precisa trabalhar. Você acha que você vai fazer a mesma coisa que o Ferrat? Por exemplo, bom, nós tivemos um período áureo, por favor, eu vou aqui me meter a falar, não me olhe com esses olhos críticos, Josimar. Ferrat. Adrià. Eu falei, o que eu falei? Ferrat, pois é o Adrià. Ferrat Adrià. Você vai fazer a mesma coisa que ele, porque nós saímos de um período de a cozinha... Ebulição. A culinária da Espanha foi o diamante aí durante anos. Aí ele já anunciou que fecha o Herbuli para fazer uma fundação e ele vai ensinar. Você acha que o seu caminho passa por aí também ou não? Maria, deixa eu te falar uma coisa. O Ferran não inventou água quente. É teu amigo, aliás, né? Muito. O Joël Robuchon, com 50 anos, fechou o Jaman. Vários profissionais, até o nosso querido Pelé, em algum momento, foi a pública e disse, paro de jogar. Eu acho que é uma saída inteligente. É cedo para mim. Eu não penso parar em jogar nos próximos anos. Não sou um cara, apesar de repetidamente... Mas o Ferran tem quantos anos? Ele está com 50 e qualquer coisa. Ah, é? Ele tem 10, 11 anos mais que eu. Mas mesmo assim, eu conheço chefes muito mais velhos do que isso. Sim, sem dúvida. Lá, não, mas esses caras... Joël Robuchon vivia a pressão da perfeição. Era cobrado, até hoje, quando se fala de Joël Robuchon, no Jaman, no restaurante que levou ele ao estrelato, de uma coisa militar perfeita, enfim, de uma pressão sobre-humana. E até ele cansou disso. E se reciclou muito bem. Quer dizer, os ateliês de Joël Robuchon deram um quê de descontração à cozinha francesa que o mundo aplaudiu. É justo que com 50 anos esse cara se recicle. O Ferran está tentando o mesmo caminho. Se 50 anos for uma marca, a minha está longe. Tem mais um pela frente. Alex, tem um lado de muito sofrimento nisso aí, nessa busca de perfeição, porque visto de fora é tudo alegria. Mas assim, tem um lado assim, realmente, quer dizer, uma coisa quase de artista, de autoexigência, tem uma coisa assim, que é muito além da grana, muito além do sucesso, de querer fazer aquilo assim,
tem uma devoção. Eu falo que assim, o maior problema da profissão é o sacerdócio que nós resolvemos. Quer dizer, eu casei com panelas. E por acaso eu tenho uma família que Nossa, eu amo e que não vivo a sua sem. mulher assistindo a esse programa agora, você dizendo, Não, espera um pouquinho. realmente. As crianças, a massa, são a razão da minha vida. Eu seria incapaz de viver sem eles, Marina. Não tem, para quem me conhece e lê um pouquinho, sabe que falar dos meus filhos é recorrente, é semântico na minha vida. Mas o fato é que eu nas minhas autocríticas, eu realmente acho que eu dedico mais tempo que eu deveria para a minha profissão. Eu poderia equilibrar essa equação melhor, assim, mas eu... Correria o risco de ser infeliz. Não, mas é mais forte do que eu. Eu não aprendi a dizer não para mim. Meu coração pede e o processo criativo, ele é muitas vezes espontâneo. Então eu tenho necessidade de botar um cardápio novo, de criar alguma coisa e fico sofrendo às vezes uma semana, porque eu brinco e falo que esse processo criativo é que nem fazer nhoque. Você vai, faz a massa, pica, joga tudo na panela e de repente faz assim, ó, bluf. Ele boia e não é o último que você jogou que vai ser o último que vai boiar. Essa inspiração vem da onde, ao criar o prato? Acho que vem de duas... a fonte de inspiração, a mola criativa minha, do Dom Restaurante, nasce sempre de um ingrediente ou de uma técnica. Técnica é uma coisa importante dizer. A técnica para um cozinheiro, ela deve ser como uma lente de aumento. Um bom cozinheiro fica melhor. Um mau cozinheiro fica pior. A técnica... Eu tenho uma experiência com uma exposição que eu fui ver uma vez em Nova York, que era a exposição das fotos mais famosas do mundo. E transforma a minha vida, essa exposição. Eu chego na exposição e, na verdade, eram corredores pretos com uma pequena plaquinha no final de cada corredor. A primeira, eu nunca vou esquecer, 1944, o final da Segunda Guerra Mundial. Pracinha americano, reencontra a namorada em beijo caloroso. A foto não estava presente. Você tinha o enunciado da foto. A foto nós carregávamos Na cabeça, dentro da cabeça. é verdade. A segunda foto era 1964, final da Guerra do Vietnã, soldado vietnamita dispara a pistola automática na cabeça de garoto de 12 anos. Isso me transformou. Por quê? Eu não sou um fotógrafo, não conheço nada disso, mas um momento da minha vida, apreciei muito as fotos do Ansel Adams e descobri que ele criou equipamentos para fotografar melhor. Pergunta, dá para fazer uma plaquinha do Ansel Adams e contar? O trabalho dele é sensacional, mas a técnica pode sim destilar a emoção. O fotojornalismo capta momentos, e esses momentos, essas emoções são as que eu vou em busca dentro da cozinha. Eu preciso dar um prato para a Marília, para o Augusto, para o Paulo, para o Robert, para o Josimar, que levem vocês à experiência. Essa é a busca do dom. E esse não é um processo simples. Captar uma mensagem ideal e transformá-la em real é um grande desafio. A gente está falando com um cara especial, particular. Você é um cara particular, ponto. Comprovadamente, internacionalmente. Agora, uma pergunta que vai contra os seus princípios, provavelmente, mas você tem que responder. Não está muito valorizada essa questão da gastronomia? Não virou uma moda? Virou. Virou, mundial. Mundial. Existe uma supervalorização, sim. No começo do programa eu falei das modelos dos anos 90, dos publicitários dos anos 80. Para que serve isso, Marina? Serve para que essa profissão evolua, se profissionalize, crie parâmetros para trabalhar e siga existindo com melhor... São profissões que não haviam precedentes. Existe uma exacerbação da minha profissão? Sim. E será melhor nos próximos anos. Isso deve baixar. Outra profissão, outra disciplina deve subir, mas fato é que a minha profissão não vai deixar de existir e vai ser melhor vista, melhor valorizada e efetivamente melhor parametrizada. Eu queria perguntar Alex, uma coisa. desculpa, Paulo, a propósito de criatividade, eu pegar por acaso aqui no material, que é dessa pesquisa sobre você, pegar um prato aqui por acaso, arraia com jiló. Como é que te ocorreu fazer essa mistura? Acho que um dos ingredientes que nós colocamos muitas vezes num prato é provocar. Às vezes é provocar o aroma, às vezes é provocar o paladar, às vezes é provocar o intelecto. Por que não?
por que não te confrontar com um prato? E às vezes Por dá que não errado. te desafiar? Já deu errado Quando alguma. vai para o cardápio, já está... Você joga Quando muita vai pro coisa cardápio- fora? Joga muito nos testes? Não, não porque a gente come. É fundamental. mas Deixa eu te come falar, se tiver Maria, bom, deixa eu te falar. Um dos últimos pratos que eu fiz esses dias é uma canjiquinha com leite, é um ancestral da polenta. Ok? Vamos lembrar que a Europa só conheceu o milho depois de 1500, que os índios tupi têm como base a alimentação mandioca e os guaranis milho. Esses cozidos de milho seco vão ganhar nuances por toda a sua América. Uma dessas nuances é aquela coisa de mãe, de avó em dia corrido, deixar queimar. Quem nunca comeu uma comida de mãe, de avó, de tia, queimadinha no fundo? É um erro que pode ser considerado virtude se você souber tirar partido daquele amargor. Nós fizemos um dos pratos novos no Dom hoje, é um prato com canjiquinha com leite queimado. E a nota remissiva de sabor é aquela de café da manhã que a gente esquece a leiteira, que vai queimar. Aquilo é um sabor que beira o desagradável. Mas essas coisas de muito personalidades, quando usadas com precisão, podem ser um diferencial. Você vive como- pensando assim, nessas coisas, nesses Assim, limites, assim? assim. É isso aqui, não é? É verdade. Paulo, eu sou um velho punk, não desacredite nisso. Eu sei. É como o fezandê, é isso? Que a Fezandê, carne deixa eu te que falar tá uma coisa. ali- Fezandê é um processo que nós deveríamos compreender melhor. Ok? Fezandê, para explicação geral, era aquela coisa de pegar as caças, pendurar alguns dias, com plumas, com internos, e assim que aquilo caísse, estaria a ponto de comer. Assim que aquilo caísse, como? O pássaro apodrece a garganta e aí cai. Fica preso pela cabeça e uma hora cai. Existe sim um processo de putrefação, ok? Não estou dizendo que não. Porém, uma pergunta. Ou não vou nem fazer pergunta, vou direto à explanação. A estação de caça na Europa é o outono, onde a temperatura média gira em torno de 5 graus. Ok? Importante saber isso. A geladeira da sua casa, do meu restaurante, é 6 graus. É 1 grau mais alto. Uma carne maturada, que foi colocada dentro de um vácuo e guardada por um mínimo 15 dias na geladeira, é um processo gêmeo separado no nascimento do fezandê. Ah, é? Sim. Maturada a seco, mas O aí... dry aged, o dry aged que se maturada fala a hoje, seco. que é uma das grandes tendências do mercado hoje de gastronomia, são os dry aged beef, que são carnes que às vezes ficam 45, 60 dias secando em câmeras frigoríficas com baixíssima umidade. Então é a hora que está chegando no podre, aí é legal. Deixa eu te falar, tem uma série de... É complexo falar disso, tá? Mas eu vou tentar explicar. A primeira coisa, logo após a morte de um animal, existe uma grande dispersão do ácido lático, que resulta num processo que chama rigor mortis, que é o enrijecimento. A dissolução desse ácido lático demora tempo, ok? Então, pelo menos 48 horas para que o músculo relaxe novamente, a carne relaxe novamente. No trabalho de maturação, de fezandê, de dry aged, esta leve descomposição, ou decomposição, desculpa, é favorável ao desenvolvimento do paladar. É muito importante lembrar disso. Oh my God, é melhor a gente Eu comer coisas posso contar uma saudáveis. historinha? Eu posso contar uma historinha? Vamos imaginar um pouquinho, que é o seguinte, os primeiros sinais de inteligência humana é o domínio do fogo, fenômeno natural. Expor uma carne àquela temperatura é uma chave de sabor importante até para vegetarianos. Cheirinho de churrasco é uma coisa que inebria, okay? Até vegetarianos. Okay? A ciência explica isso. Isso chama reação Maillard. Temperatura Reação? Maillard. Temperatura, mais proteína, mais gordura. Ok? Vou te fazer uma historinha maior aqui agora. Nós vamos viajar, nós vamos passar 15 dias no Nepal. Nós vamos ficar 15 dias
meditando, orando, comendo vegetais. Em 15 dias nós vamos ser seres humanos mais equilibrados, falando pausadamente, mais harmônicos. E nós vamos recomeçar a nossa viagem de volta. Nessa viagem de volta a gente sente um cheirinho de churrasco, ok? E dá vontade de comer, ok? Somos imperfeitos. E a gente caminha então para aquele churrasquinho. E quando a gente chega no suposto churrasquinho, o que está acontecendo ali é um fenômeno cultural típico nepalês, que é a incineração de um morto. A exposição, essa é uma maneira bruta, Não, eu essa é a acho maneira bom. bruta de dizer o seguinte: temperatura, mais gordura, mais proteína. A interpretação de um sabor depende da sua chave cultural, sim. É importante a gente ter isso. Isso talvez seja uma das grandes forças na cozinha criativa, é quando você dissocia. Bom, diga pra mim, então, eu vou ter que terminar esse bloco. Diga pra mim o que... Eu prometo que você vai ser o primeiro. ok? Combinado, hein? Combinado. O que é que a sua... como é que você falou? O que cultural? Interpretação cultural. Interpretação. O que a sua interpretação cultural não te permite comer mesmo? Ou você come qualquer coisa? Eu como qualquer coisa, mas eu preciso dizer para você que iogurte natural de copinho de plástico, aquele de tampinha de metal, não? aquilo me dá um certo arrepio. Mas eu já fiz bons pratos com eles. É? Já. Mas eu tenho assim, não é coalhada. E você ok? sabe por quê ou não? Eu não gosto da textura e não gosto daquela acidez. Para mim aquilo é um cheirinho azedo que realmente me... Mas é aquele iogurte ali de copinho. É o de copinho plástico e tampinha de metal. Assim, interessa, eu como aquilo, iogurte acho gostoso, natural. Os de frutinha eu já como. Você investigou isso ou não? Não, eu acho que Você vai todo... ao acho que- analista? Um cara como Eu já você fui, vai ao analista? já fui muitas vezes. Eu preciso. É, por quê? Diz que de cozinheiro e de louco todo mundo tem um pouco, eu tenho bastante. E por que você não come esse iogurte que tem um cheirinho azedo que te dá Porque, um negócio? porque deve ter é um uma paladar, coisa. é um paladar que realmente não me agrada, mas sou capaz de cozinhar com ele. Eu não descarto da minha paleta de cores, que no caso seja paleta de sabores, nenhuma cor, nenhum ingrediente. Nós estamos terminando o segundo bloco do Roda Viva com o chefe Alex Atala e voltamos em seguida. Até já. De volta para mais um bloco de guloseimas neste Roda Viva com o chefe Alex Atala. Os meus convidados, o Robert e o Josimar, têm que partir para cima de nós, senão ficamos aqui falando sem parar. Paulinho, eu disse para você que você ia abrir essa, mas eu quero colocar só uma frase que o Alex disse. Alex, quando você recebeu o seu prêmio, você dedicou esse prêmio de 7º melhor restaurante do mundo aos índios que catam formiga para mim. Eu quero saber dele o que ele quer dizer com isso e você pode emendar aí. Não, boa pergunta. Depois eu faço Deixa eu isso. dizer uma coisa, Marília. Contar, eu vou contando as historinhas, tá? Há alguns anos atrás, eu fui a São Gabriel das Cachoeiras e conheci uma índia baré chamada Dona Brase, que orgulhosamente era a referência gastronômica daquela cidade, porque ela tinha uma banquinha na feira que ela vendia comida. E uma das coisas que ela me deu para experimentar era um tucupi com formiga. E, ok, fui experimentar aquilo. Eu falei, nossa, que delícia, que erva que a senhora botou? Ela falou, eu botei formiga. Eu falei, mas você botou gengibre? Ela falou, não, eu botei formiga. Eu falei, mas botou capim santo, pelo menos. Ela falou, eu botei formiga, essas coisas não tem aqui, menino. Aí fui, experimentei aquilo. E realmente, eu tive a oportunidade de comer muitos insetos, Tailândia, Japão, China, México, Brasil, Peru, e realmente aquilo era um ingrediente sem parâmetro de comparação. Quis ir conhecer aonde eles pegam as formigas, quem são aqui, quem são essas pessoas. A etnia Baré no Alto Rio Negro, ela está muito minguada, vamos dizer assim. Existem troncos, algumas tribos tucano, enfim. Fui atrás dessas iguarias e acabei tropeçando num outro sonho. Como é que um país com a umidade que nós temos, com a riqueza que não existe cogumelo brasileiro? E aí descubro que tem, andando no mato, uma tribo tucana que
corta uma árvore que chama pichuna, que quer dizer negro, escuro, preto, em Angatu, que é a linguagem geral indígena, guarda por 6 meses e um dia brotam cogumelos em profusão. E que eles comem, isso não é feito para rituais, não é usado. Existe no Brasil hoje um registro a ser feito. O potencial de extração, de conservação, de utilização da floresta está na mão desses caras. Mas eu já comi formiga no seu restaurante, sem saber? Não faria isso nunca. A formiga hoje não? Hoje não. Não, eu consigo ir para o Alto Rio Negro 1, 2 vezes por ano. Trago porções generosas de uma xicrinha. E são dedicadas à experimentação. Eu preciso entender aquilo. Não dá para ficar trazendo formiga de São Gabriel das Cachoeiras. Não é lógico esse projeto. Vai a São Gabriel todo ano. Provavelmente nem pode. Formiga não é uma coisa que tem demais. 90%. Isso, você vai todo ano. Eu vou dizer que um ano feliz é ir 2 vezes a São Gabriel das Cachoeiras. Mas eu vou ao Rio Tapajós, eu vou ao Amapá, eu vou a Belém do Pará. Eu tento circular o máximo possível entre calha alta e calha baixa do Rio Amazonas. Eu queria perguntar, que tem a ver com isso, é o seguinte, você fala que o grande projeto, o grande objetivo é que aquele seu cliente sinta uma experiência. Sim. Quer dizer, não é que a gente vai no restaurante e vai repetir uma experiência, reconhecer uma coisa, que é o que muita gente faz, que é gostoso quando você vai comer, reconhecer a comida da avó, da mãe. Não, a gente vai no seu restaurante para uma experiência. Eu queria que você explicasse, então não é para a gente ir todo dia, como é que é isso? Eu acho que o dom é uma cozinha de celebração, sim. Eu também acho que criativo não é fazer pirotecnias. É, às vezes, colocar o que você conhece da vida inteira de uma forma inusitada. Esse é o teu cardápio, na verdade. Esses são componentes, sim, dessa experiência dom. Eu preciso te surpreender em, talvez, no final da refeição, chegar um docezinho da sua infância, barato, que com Você centavos... coloca lá que é eu coloco. Eu preciso mexer com você, essa é a minha proposta. É que você, a cada momento, receba alguma coisa que te traga emoção. Alex, esse formato de restaurante ficou muito, a partir dos anos 70, no Velho Cuisine, virou quase que o paradigma do grande restaurante. Um restaurante, um templo, onde tinha um chefe que fazia sua arte muito particular, muito específica, as pessoas viajavam, vão lá comer e tal. Hoje, o que você acha dessa mudança que está havendo? Assim, parece que esse restaurante está cada vez mais inviável, até economicamente. E você vê chefes que no passado foram esse chefe no seu tempo, que hoje tem 15, 20, 30 restaurantes. Grande chefe, o Robuchon, que a gente já citou aqui hoje, o Alain Ducasse e outros. Esse trabalho está ficando menos artesanal? Você, por enquanto, tem 2 restaurantes. Pois é, Algum dia vai ter 10, 15, 20, vai ser um gerente? Eu acho que não. Eu não devo caminhar para isso, porque eu tenho limitações. Eu as reconheço. Uma das limitações é gerir. E para gerir, eu também preciso de boa mão de obra, que é escassa ainda hoje no Brasil. Eu espero que melhore. Mão de obra não é só de cozinha, administrativo, serviço de sala, enfim, são coisas complicadas. Eu não devo caminhar para isso. Mas é importante dizer que muitos dos chefes mais parecidos com o meu caso, um chefe já reconhecido e ainda não tem uma cadeia de restaurantes, tem 1 ou 2 restaurantes. Isso é fato. Por quê? Não é só e tão somente pelo dinheiro. A vida não é tão cartesiana, não é tão mecânica assim, mas é também você conseguir colocar o seu produto, o seu print de uma forma mais, não sei se popular é a palavra, mas mais acessível a pessoas onde talvez não fossem. O Dom é um restaurante caro, eu sei que muitas pessoas não podem ir, e nem eu posso receber. Eu consigo receber 50 pessoas por dia, no máximo 100 pessoas por dia. Não vou além disso. E a demanda é maior. O Dalvidito é uma forma, sim, de reconhecer um trabalho do Alex num preço viável. Você sente que existe um certo cansaço de restaurante?
Aquele James Oliver fez um programa sobre os Estados Unidos que as pessoas Eu lembro. estão começando a cozinhar em casa. As pessoas até cobram em casa, porque as pessoas começam a cansar daquela produção. E você está num ambiente que é um ambiente impessoal demais. As pessoas só podem ser simpáticas, são muito bem treinadas, muito bem educadas, mas fica aquela coisa quase opressiva, essa coisa, uma empresa de boa comida. Você sente que existe isso, um desgaste? Você mesmo. Eu acho que, deixa eu te falar uma coisa, eu vejo isto sim. Você vê isso? Só que eu vejo isso como positivo Tá, para a então, restauração. exatamente, Eu fala aí. vejo isso como positivo para a restauração, Tá. mas assim, indubitavelmente. Por quê? A diferença do bom, do muito bom e do excepcional é feita em cima de repertório. Tá. Ok? Então eu adoro que as pessoas cozinhem e tentem cozinhar muito para quando chegarem no meu restaurante entenderem Dentro melhor que- até onde eu vou. Exatamente. Deixa eu te falar uma coisa. Exatamente, Isso não é novo. Um sushi man no Japão é honorado. É honorado por quê? Porque ele faz sushi para japoneses que comeram sushi a vida inteira. A sua habilidade em transcender confere ele honorabilidade. Na França, um chefe é um maestro. Ele cozinha comida francesa para franceses. Este repertório que um francês tem de exigência, de bagagem, conferem a ele a maestria. Um bom cozinheiro brasileiro tem que saber fazer arroz e feijão. E aí que tá, o que você fala? Qual é a diferença do teu arroz com feijão dos outros, do comum? Todo mundo faz. Por que o teu é diferente? Existe uma coisa que chama efeito ratatouille, né? Que a gente, depois do filme, começou a se apropriar disso, que é você comer e aquilo te fazer, no caso do ratatouille, remeter à infância. Mas aquilo te dá um kick, te dá uma... fala, nossa, eu não esperava. E é isso, não se entra num restaurante como o Dom, esperando comer um arroz e feijão e se emocionar com isso. Bom, mas e você se emociona comendo pizza e fast food no fim de semana com seus filhos ainda ou não? Lógico. Mas assim, qual é a sua pizza Alex, qual que é a sua hambúrguer. comida de conforto? Aquela que as pessoas que... Qual que é a comida que você fala, aqui eu me sinto bem, aqui eu e meus filhos vamos se divertir com isso aqui. Paulo, não pode ser... deixa eu dizer uma coisa. Tem às quintas-feiras, na Barão de Capanema, tem uma feira, ok? Que tem um peixeiro que é meu amigo antes de eu abrir o restaurante. Que, por acaso, no domingo, este mesmo peixeiro está do lado da minha casa, chama Marcelo. É um cara que, de vez em quando, ele sabe que eu sou enlouquecido por essas coisas. Ele me liga no domingo de manhã e fala, Alex, eu tenho. Acho que você é daquela feira dos caras, não é isso? Exatamente. Eu saio correndo e vou lá buscar. Que dia feliz. Que dia feliz. Marcelo sabe exatamente o peixe que eu gosto. Ou, às vezes, ele é até o contrário. Um dia ele me liga e fala, Alex, meu vizinho está com a mandioca aqui, vem cá ver eu largo tudo, levanto mais cedo, vou correndo na feira, pego aquilo. Isto para mim um ingrediente no seu melhor momento, me emociona. Uma das cozinhas mais criticadas do mundo é a cozinha da Inglaterra, né? Inclusive tem aquela piadinha que diz que o melhor livro da culinária inglesa é muito fininho, só tem a capa. Mas eles são bons de festa para diabo. São. Né? Então agora fizeram virou a da década, né? sei lá de quanto tempo, que foi o casamento do William com a Kate. Se você fosse fazer um jantar à inglesa para aquela festa que eles tiveram, você saberia que pratos ingleses botar lá naquela mesa ou não? Não saberia. E não sei se sou capaz de fazer. Mesmo porque a cozinha que eu faço não é uma cozinha para milhões de convidados, para muitos convidados. Assim, eu sou relativamente capaz de fazer um jantar para 30 pessoas. E mesmo assim tenho medo de não conseguir entregar a mesma qualidade que eu consigo no Dom. Por quê? Eu sou um cara que preciso cozinhar sem pensar. Eu não tenho que sair, eu não posso ficar procurando o sal. Eu não tenho que perguntar onde é que está o gelo. As coisas têm que estar à altura da minha mão. Como um músico, quando está tocando o seu piano, não tem que pensar aonde está. Os movimentos têm que ser involuntários, têm que ser fluidos. Essa melhor cozinha falando. em volume esbarra também numa busca pela perfeição. Quer dizer, Sem dúvida. É difícil você ser perfeito num volume Às desse... vezes, nós trabalhamos, antes de mais nada, com ingredientes naturais. Quer dizer, uma cesta de cebola não é composta de cebolas perfeitas. São compostas de algumas boas cebolas. Não quer dizer que as outras não serão usadas. Mas as perfeitas, as que eu vou entregar para a Marília Gabriela comer na minha mão, essa tem que ser incrível. Alguém já devolveu o prato? Dizendo, Muitas "Não estava vezes, bom"? muitas vezes Já? nós erramos. Muitas vezes? Quando?
Acontece, eu tenho 25 anos de profissão, né? Qual que é o erro? Nada aqui foi pouquinho. E aí devolveu O erro mais devolveu com frequente... razão. Você já devolveu? As duas. Mas é crítico. Se eu não fizer isso, O que o Josimar devolveu, por exemplo? O Josimar nunca devolveu. Não me lembro do Josimar também. Mas ele sentou o cacete pra mim lá no comecinho. Apanhando esse moço devolveu? já. Eu não devolvo, mas eu não como. Aí depois escrevi o que eu achei, né? Mas o que é o erro mais frequente assim, que se comete? O erro mais frequente de um cozinheiro chama excesso de confiança. Ele faz tanto que ele começa a não provar. A ferramenta de precisão que nós temos na cozinha é a boca. Máquinas incríveis que eu tenho na cozinha, o fogão de lenha, ou o que você quiser imaginar, não fazem sabor. Elas ajudam a fazer sabor. Nós Você até, acha que hoje tem peraí, exagero de historicamente... máquinas, de equipamentos? De forma alguma. De forma Não alguma. tem, porque... Eu acho isso uma grande bobagem. Eu acho que isso é medo de não querer aprender. Temos todos celulares, temos todos computadores. A vida é mais fácil. Paulo, deixa eu te falar uma coisa assim que é... Vamos pensar um pouquinho sobre inovação. É uma demanda que todo chefe sofre. O que, na minha opinião, é inovação? Criatividade com utilidade. Isso é fundamental. Utilidade, guarda isso. Por quê? Vamos falar do Batman. Batman, nos anos 50, tinha o seu cinto de 1000 utilidades e tinha um telefone celular. Isto é uma ideia pré-concebida há muitos anos. Nos anos 80, eu entro num escritório e vejo um fax. Um papel que vinha do Brasil, saía igual na Europa, com valor documental. E eu falei, meu Deus do céu, aonde estão os Jetsons? Porque eu cheguei no futuro. O futuro bateu na minha porta. Pergunta, qual é a maior inovação? O telefone celular, que é uma antiga ideia, ou um fax? A utilidade garante a vida da criatividade e, portanto, transcende a inovação. É fundamental a gente entender isso. Se hoje nós temos maquininhas, elas não foram... Elas me permitem a chegar a pontos e a processos e a métodos de cocção que não me eram permitidos, por que não? Será que eu vou ter que voltar a cozinhar com fogão a lenha? Será que eu vou ter que continuar falando em telefone de cordãozinho? Ô, Alex, É isso que nós vamos... É aí que nós vamos? Assim, fechar os olhos à tecnologia hoje me parece um contrassenso. Querer assistir televisão à válvula. Ô, Alex, olha, nós somos um país muito curioso, porque a nossa história, ela é toda permeada pela fome. E até muito recentemente, né? Historicamente recente, passávamos fome. Hoje em dia somos, pelas últimas estatísticas, pelo menos metade da população de obesos. Por que você diria? Vamos por partes, né? Eu acho o seguinte... Nós não estamos falando de Brasil, estamos falando de mundo. É isso? Mas estou falando de Brasil, mas nosso assunto aqui é Brasil. Ok, então... Por que, de repente, a gente passa da fome para a obesidade? O que acontece? O que é que não está funcionando direito acho nessa que uma equação? série de coisas. Eu sou um pouquinho médico, porque, né, aquela história que a gente já brincou aqui de médico de louco. Mas eu acredito o seguinte, atividade física. Não é comer errado. Também, lógico, mas... Você ensina seus filhos a comerem especialmente... Meus filhos não têm proibição, mas a gente tem reflexão. Ou seja, o Tomás, meu pequenininho, adora ir no McDonald's para ganhar brinquedo. E aí eu chamo ele para conversa e falo assim, porra, fazer o seguinte, hoje a gente vai fazer isso aí, tá aí o seu brinquedo, tá aí o seu sanduíche, come, por favor. Agora amanhã nós vamos pegar o mesmo dinheiro e vamos numa loja de brinquedo e vamos comer a comida lá em casa e vamos comprar um brinquedo mais legal e vamos descobrir qual é a experiência mais legal. Dar o comparativo para essa criança é fundamental. No meu caso, o proibido sempre gerou fascínio. A minha relação com os meus memórias filhos... de papai. A minha relação com os meus filhos é de dar condição para o julgamento. Por falar em julgamento, você frequenta outros restaurantes para saber Menos qual é a qualidade? do que eu gostaria. Pelo óbvio,
demanda muito tempo ter 2 restaurantes. Me sinto em falta com pessoas queridas e grandes cozinheiros, mas continuo indo sim a restaurantes. Eu gosto de visitar amigos, gosto de ver o trabalho deles e me emociono com alguns restaurantes, às vezes simples. A gente tem pelo menos 2 no Brasil hoje, que em São Paulo, 4 no Brasil, que realmente me emocionam em comer. O Mocotó, o Mani, aqui em São Paulo, são trabalhos distintos dos meus, profundamente brasileiros, cheio de verdades, com diferentes preços entre nós, mas com uma autenticidade. O Rodrigo, ele não se vitimou em ser um chefe. Ele foi viver a diferença dele era ser nordestino e ter um restaurante na Vila Medeiros. Isto me emociona. Isso me emociona. A Helena, eu lembro dela numa linda mulher, aprendendo a cozinhar em São Paulo. Um dia ela some, vai para a Espanha, volta casada com um gênio. Daniel é um menino absurdamente talentoso. Ela madura, cheia de coisas para contar. Pega um restaurante que tem um quê de restaurante moderninho ou modernoso e transforma aquilo numa grande referência de São Paulo. Na lista, Isto né? Estão na lista. Você é o líder de um movimento. Quer dizer, e o quanto de Alex Atala tem nessas 2 cozinhas que você cita? Eu acho que nada no sentido dentro do prato. Tudo em poder acreditar que a cozinha brasileira é um caminho viável. Esses meninos, acho que como eu, um dia olharam para a nossa cozinha e falaram: eu não sei dizer, Robert, qual é a melhor cozinha do mundo, mas eu tenho segurança em afirmar que a brasileira não é a pior. E eu acho que esses meninos vêm fazendo isso, e a quantidade de jovens se debruçando pela cozinha brasileira, isso aí sim, acho que tem muito do Alex. Pouca gente... Vai lá. Pouca gente havia ouvido falar em pipioca, pupunha, hoje está todo mundo antes de você. Que tipo de busca você continua fazendo e como usar a cozinha como ferramenta social para divulgar esse tipo de coisa? Porque tem muito produtor e tem muito produto que pode ser levado à mesa industrialmente, quer dizer, massivamente. Acho que tem várias... Bom, vamos pensar na primeira coisa. O Brasil é um país de dimensão continental. Logo, o agronegócio é remunerado por escala. A Europa, por sua vez, 150 hectares é um latifúndio. Ok? Só para te dar um número, Chateau Le Pan são 3 hectares de vinhas. Como é que o pequeno produtor rural viabiliza a sua vida? Produzindo qualidade. Porém, é necessário um mercado que compre e remunere essa qualidade. Este é um exemplo que aconteceu na França, que acontece na Europa e que nós precisamos importar. Hoje eu tenho, por exemplo, o Chicão Rosene, que produz arroz preto no Vale do Paraíba. Eu adoro esse exemplo pelo seguinte: o hectare de terra no Vale do Paraíba produz metade do que produz o Rio Grande do Sul. Ou seja, 1 quilo de arroz para o produtor rural no Vale do Paraíba custa o dobro do que custa para um produtor rural no sul do Brasil. Esse cara já larga com uma desvantagem no mercado. Okay? Quando você coloca ele para competir com grandes empresas, com a economia de escala, ele tem um X na testa. Okay? Um dia esse cara percebeu a diferença, bateu a minha porta como um agricultor, com um monte de saco de arroz e me deu para experimentar. Eu sou curioso, fui, olhei, me impressionei. Mandei para outros chefes que eu sei que são entusiastas dessa relação com o pequeno produtor rural. O Chicão hoje tem uma empresa, o arroz dele está pelo Brasil inteiro, o negócio dele, a vida dele, a família dele, o entorno dele foi viabilizado e, mais legal ainda, existem sintomas de mudança no Vale. Largando de produzir arroz de competição nacional para a produção de arrozes especiais. Isso, eu acho que para mim é um exemplo. A gente não está falando da Amazônia. Um sonho seu do lado divulgar isso. Eu tenho que me botar os pés de joelho a esse menino. Ele transformou uma região. O que eu fiz foi apostar num cavalo, e vamos combinar, ninguém aposta em cavalo ruim. Alex, nós mulheres, você citou aí a Helena,
Helena Rizzo, eu poderia citar algumas outras, mas eu quero saber, quando você falou da Helena, você disse em seguida, maravilhoso o marido dela, quer dizer, tem um valor ali masculino muito presente. O que eu quero saber é se nós entramos de vez nesse clube seleto, sim, não, por quê? Estou falando das mulheres como grandes chefes, premiados eu acho chefes que internacionais. Sim, acho que entraram sim, como entraram na economia, como entraram no jornalismo, como entraram em outras profissões. Fato é o seguinte, até final dos anos 70, começo dos anos 80, cozinhar era um ato feminino maternal, que homens que se atrevessem a fazer isso podiam ser vistos como de outra orientação sexual? Não, eu acho mais que também, mas era também uma cultural. obrigação. Era uma obrigação, Chata. era uma obrigação. E mulheres não iam ao mercado de trabalho. Até aquele momento, uma mulher que ia à frente também era uma coisa incomum. Hoje nós passamos por um momento indubitável que a mulher ocupa novos espaços. Acho que isso é chover no molhado. O que eu quero dizer é o seguinte: as mulheres estão e continuarão performando, porque talvez em menor quantidade. Esse é um ponto importante a lembrar, porque conforme eu contei aqui no programa, a devoção à profissão às vezes é maior do que a vida pessoal. E mulher a não costuma maternidade demanda. Quem tem criança sabe disso, o filho fala mãe. O filho é da pede, mãe, né? O filho é da mãe durante anos. Não é só filho, eu acho que Não, a não, mulher filho, também eu- se deixa dedica eu falar- mais ao cônjuge. Deixa eu te falar uma coisa. Não, mas também eu acho Eu que... sem a minha Márcia também não funciono. Eu preciso daquele apoio, eu preciso aquilo faz parte do meu bem-estar, do meu bem-querer, do meu bem-trabalhar. Mas tem uma coisa histórica também, né, Alex? Eu acho que, historicamente, a mulher, a profissão de cozinheiro é uma profissão que sempre exigiu muito fisicamente. Fisicamente também. Hoje Horários, tem os aparelhos, quer dizer, há meio século atrás, não chegava carne porcionada Não. no restaurante, chegava um quarto de boi, o chefe ia lá e pega, e cozinha, ele precisava ter força É como muscular se- e aguentar o calor. O calor, tal. né? Então, eu acho que era uma profissão muito masculina também por causa disso. Como ser roqueiro também, né? Disse que Demanda de uma energia, exigia demanda de uma energia. fisicamente uma energia que nós não Demanda tínhamos, é isso? Sempre tiveram, talvez não acreditavam. Né? Existe uma convenção de que a mulher é um sexo frágil, e essa não fomos os homens que criaram, fomos nós que criamos. Nós quem? Os seres humanos. Eu, você, Eu homem, pensei mulher. que você estava se isentando dessa. Não. Eu comecei por mim, né? Não falei eu e você, homens e mulheres. Nós chegamos ao fim do terceiro bloco do Roda Viva com Alex Atala. Nós voltamos logo mais para a sobremesa. Aham. De volta para o último bloco do Roda Viva com o chefe Alex Atala. Ô Alex, nesse bloco nós vamos fazer um balanço da entrevista, como se bebêssemos um café, um licor, depois de uma sobremesa maravilhosa. Vou começar pelo Robert Alfon. Ô Robert, o que você achou da entrevista? Eu acho que a gente viu e consegue entender de uma maneira muito clara por que o Alex Atala está revolucionando e continuará revolucionando a cozinha brasileira. O Alex é um cara que está conectado com um mundo muito além da cozinha. As experiências dele, a visão dele do que está fora da cozinha é absolutamente fundamental para o que vai para o prato no final das contas. Sem esse background não é possível chegar na cozinha que ele consegue propor e que ele faz isso mundialmente, né? Então isso é um aspecto fundamental assim para a gente entender quem é o Alex e por quê, né? Todo esse sucesso e o que vem mais por aí. Josimar Mello. Olha, eu acho foi bacana a entrevista. A gente tem hoje em dia está existindo uma certa tendência, até em reação ao movimento revolucionário que houve na Espanha, do Ferran Adrià e tal.
uma tendência em alguns setores de falar, não, mas a gente tem que voltar para a cozinha da vovó, para a cozinha simples, para a cozinha caseira e tal. E isso eu acho que, de certa maneira, desmerece a profissão do chefe de cozinha, desmerece o restaurante que pesquisa, que investe e tal. E eu acho interessante de fazer uma entrevista como essa, em que mostra, um chefe de cozinha mostra que não se trabalha só com a intuição, o coração, não é só um artista criando aquilo que ele aprendeu com a vovó. Quer dizer, é preciso ter reflexão, é preciso problematizar as coisas. O Alex acho que faz isso muito bem. Discute as questões e não fica só, enfim, achando que eu nasci com talento, nasci com esse dom, e é só fazer, não é só fazer. Cozinhar é difícil, cozinhar profissionalmente mais difícil ainda, e não é uma coisa puramente técnica, precisa reflexão, conhecimento, questionamento, e acho que isso apareceu aqui hoje. Muito bom. Paulinho Moreira Leite. Gostei muito da entrevista, achei muito boa, muito boa. Tem uma pergunta que eu queria fazer, se você puder responder. O que faltou para mim entender? O que é São Bernardo para você? O que é essa parte dessa vida antes de você sair para o mundo? O que isso tem em você até hoje? Assim? O que sobrou aí? Augusto Nunes. Eu achei ótimo, a gente conheceu muito melhor, uma figura interessantíssima. E é uma entrevista que dá fome mesmo. Até por isso eu queria perguntar ao Alex, aproveitando esses últimos segundos, o seguinte: se estivesse agora jantando no Dom, que prato ele pediria? Ok. Caruso, qual foi a charge que você achou que... Bom, tem uma revelação aqui que é importante, que você é o chefe que mais lhe irrita, né? Essa pergunta. E a pergunta que não quer calar: pupunha emagrece? Que horrível! Olha a cara dele, de moleque. Alex, é com você agora, querido. Você vai responder as perguntas? Vamos lá. Acho que respondendo um pouquinho... Primeira coisa que é muito bacana estar aqui, eu passaria mais algumas horas, é um sonho que se realiza, é um degrau que eu alcanço na minha carreira que me emociona, então obrigado a cada um de vocês. Do que disse o Josimar, eu acho que tem uma coisa a acrescentar: o moderno não elimina o clássico. O clássico pode ter sido contundentemente moderno no seu tempo, e eu acho que Villa-Lobos traz e nos conta isso. A sua obra e a sua trajetória reafirmam que a beleza da música está na diversidade, e isto é fundamental. O orgulho de ser brasileiro, de cantar a nossa própria tribo, nos faz maior, nos faz mais forte, nos faz universal. São Bernardo do Campo, Paulo. São Bernardo do Campo é o momento da transformação da minha vida. É onde eu descubro o sexo, a droga, o rock and roll e a política. Coincide com a fundação do PT, do Partido dos Metalúrgicos, e eu preciso dizer que naquele momento, todas aquelas descobertas e ver o embate de uma cavalaria com um grupo de metalúrgicos mexe com a minha vida profundamente. Vira uma... bate no meu coração com a mesma força das descobertas juvenis ou adolescentes que eu citei anteriormente. Bom, Augusto, O que eu pediria? A menu degustação, Augusto. Eu acho que... de quantos pratos? Quanto mais, melhor. Estou puxando a sardinha para o meu lado. Não, só pelo seguinte, é difícil julgar um restaurante, um cozinheiro, ou um artista por uma obra. Para conhecer melhor o dom, para conhecer melhor qual é o nosso objetivo, as degustações são feitas para isso. Então, eu tenho um de 4 pratos, mais um queijo e uma sobremesa. Um de 8 pratos, mais um queijo e uma sobremesa. Um vegetariano, que são 6 pratos, um queijo e uma sobremesa. Aliás, o de 8 pratos são 2 sobremesas. Por que eu estou falando isso? Um dos meus menus é um menu do reino vegetal. Eu adoro o vegetarianismo, mas eu não fiz esse menu pensando nos vegetarianos. Eu transcendi um pouquinho, eu pensei que os grandes ingredientes brasileiros vêm do reino vegetal. E que compor pratos, colocando esta parcela do Brasil no seu melhor momento, era uma obrigação. E ainda arrisquei um pouquinho mais. Eu combinei esses menus com águas aromatizadas. E aí, numa cartilha clássica, você vai falar, isso é um sacrilégio. Talvez seja, mas eu me permito.
Eu tiro um ingrediente que podia estar no prato e coloco ele como nota subliminar em um pouquinho de água. Isso cria um jogo entre degustar e perceber que a mim muito diverte. Bom, você sabe que eu vou sair daqui redimida. Porque você sabe que uma vez eu fui a um restaurante, tenho certeza que você me apoiaria. Fui a um restaurante em Heidelberg, na Alemanha, e eu não falava alemão, nada, a não ser o Wurst Kartoffeln de sempre, e eu vi lá desenhado uma cegonha. E eu falei, eu quero. E quase fui linchada no restaurante. Quase fui linchada. E eu falei, mas por que não posso? Né? Disseram, porque esse é o símbolo do restaurante, é o nome do restaurante. E quase, você come cegonha? Eu comeria se estivesse lá. Então, estou esperando as formigas no seu, tá bom? Caruso, muito obrigada. Obrigada, Robert. Obrigada, Josimar. Obrigada, Paulinho. Paulinho, que é sedutor de cozinha em casa, manja aquela coisa de cozinhar em casa para conquista. E Augusto, muitíssimo obrigado. Você podia me levar no dom, né, Augusto? Claro. Obrigada, Alex. Parabéns mais uma vez. Foi um programa delicioso mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Voltamos na semana que vem. Até lá. Esse menu vegetariano maravilhoso, realmente.